Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aí dessa série de vídeos que vai inaugurar aqui o canal. Queria trocar uma ideia rapidinho com vocês sobre o que vai ser do canal, né? A gente vai trocar uma ideia aqui um pouco mais descontraída, técnica, mas não tão matemática, sobre alguns ativos aqui geradores de renda e fundos imobiliários, fundos de infra, FIP de infra, ações pagadoras de dividendo, enfim, para que a gente consiga aí auxiliar vocês na construção de uma carteira previdenciária com foco em renda, beleza? O primeiro ativo aqui que eu escolhi aqui para a gente estar trocando essa ideia é o Habitat 2 Fundo de Investimento Imobiliário, que é um fundo imobiliário aí do tipo de papel, é um fundo high grade. Ele é um fundo high yield, né? Ele é um fundo como eu disse, de papel, então ele é um fundo que investe em CRIs, né? Vocês vão ver que a maioria dos CRIs são CRIs de multipropriedade, que são CRIs que têm embutido um nível de risco mais alto, por isso ele é um high yield, porque ele busca um spread sobre o IPCA bem alto para compensar o nível de risco dos ativos que estão dentro da carteira dele. Tá? Que eu estou no site Status Invest, que é um site que eu gosto bastante para dar uma olhada nos indicadores, para a gente trocar uma ideia sobre o fundo. Rafael, por que você escolheu começar pelo Habitat 11? Que é um fundo aí que, se vocês puderem observar, ele está na mínima, na sua mínima do ano, tá? Ele exatamente um ano atrás ele estava a R$ 121,80 e agora está na faixa aqui dos R$ 94. E eu vou brevemente tentar explicar o porquê disso está acontecendo, tá? A gente vê aqui que ele é um fundo que entrega um dividend yield grande, 16,71%. Nos últimos 12 meses entregou R$ 15, quase R$ 15,80. Conversando com aquela ideia que eu troquei com vocês, né? Que ele é um fundo high yield, então ele entrega bastante aqui de dividendo. Você vê que ele está com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que pode indicar uma oportunidade de entrada. Aqui tem dois comentários que eu vou fazer aqui para vocês. Cuidado com o valor patrimonial desse fundo aqui, porque não me parece que está tendo uma marcação a mercado muito bacana dele, visto que a gente viveu um período aí grande de abertura da curva de juros e o valor patrimonial não caiu dele. Pelo contrário, continua na faixa dos R$100, que é mais ou menos a faixa que ele começou o seu IPO. Então eu olho isso aí já com uma bandeirinha amarela, e seria importante a gestão explicar o porquê desse valor patrimonial não ter caído com a abertura da curva de juros, né? Mas fato é que ele está com um PVP aqui abaixo de 1, e é um fundo que vem sofrendo com esse cenário de deflação. Tá? A gente vai ver aqui que o último rendimento dele foi R$ 1,03, um rendimento mais baixo dos últimos 24 meses aqui, como indica no mapa, né? Antes ele tinha tido um 1,30, 1,25, aqui como mais baixo, 1,20, e pela primeira vez um dividendo mais perto de 1. Isso aqui é reflexo já direto do cenário de deflação que a gente está vivendo, beleza? É um fundo, esqueci de mostrar aqui, ele é um fundo médio para grande, né? Ele é um fundo aqui com cerca de 850 milhões de patrimônio líquido. Tem uma liquidez bacana, liquidez aqui em torno de 2 milhões, uma boa liquidez. Aqui o patrimônio líquido dele aqui, 820 milhões de reais, é um médio para grande ali, né, perto de alcançar a marca de 1 bilhão, que é a marca que eu particularmente utilizo para considerar um fundo imobiliário grande.
te ver aqui que é um outro bom comentário aqui. Ele tem um fundo que historicamente está com uma ineficiência de alocação de caixa, no meu ver. Você vê que ele tem um histórico de ter um caixa elevado aqui. E isso para fundo high yield, isso machuca muito a cota, né? Antigamente machucava mais, na época que a Selic estava 2%, você carregar uma posição grande de caixa machucava muito os rendimentos. Hoje em dia você coloca seu caixa lá a 13,75, você em tese não sofre tanto, mas como é um fundo high yield que a gente espere que performe acima da taxa livre de risco, se você mantiver um valor relevante em caixa, aqui você vê que ele está com quase 70 mil em caixa, em disponibilidades aqui, em caixa, né? 70 milhões aqui. Então é um ponto também, outra bandeirinha amarela aqui para o fundo. Que agora a gente vai dar uma olhada no último relatório gerencial, que saiu no dia 16, para fazer mais alguns comentários aqui sobre o fundo. Que novamente patrimônio líquido, né, 828 milhões, tem um número bom de cotista aqui, 60 milhões de cotistas, uma taxa, a meu ver, uma taxinha alta, né, de gestão aqui, 1,10, mais 0,18, taxa de performance 20% do CDI, então também não é um fundo que tenha taxas muito amigáveis ao investidor, né? Vem entregando um dividend yield, vocês verem aqui, batendo um dividend yield abaixo hoje do custo da Selic, né, da taxa livre de risco. Tudo bem que a taxa livre de risco ainda tem que fazer um desconto da inflação, que aqui não tem, mas mostrando que ele começa a entrar numa zona de dividend yield mais de um high grade, de um middle risk, que não é o que ele se propõe a ser, né? Você vê que já teve aqui, ó, que o relatório ele faz esse dividend yield aqui com base na cota de fechamento do mês passado, que ele estava 97. Como ele já está 94, então você vê que o mercado já está ajustando pelo valor da cota o yield que o mercado entende que é interessante de estar recebendo de um fundo com esse nível de risco, né? Aqui é um pouco do andamento de como foi o fundo no mês. Você vê que ele está com 92% do PL alocado em CRI, quase 5% em FIIs, que eu também não acho muito bom essa estratégia de alocação em FIIs aqui para ter disponibilidade de liquidez, porque é ativo de renda variável, né? Então acontece qualquer coisa aí, você está com dinheiro travado, ou então tem que realizar com prejuízo grande, né? E quase 8% em caixa. Isso aqui é muita coisa e machuca no rendimento nesses casos de fundo de high yield. Que teve as alocações do mês, né? Uma alocação de 5 milhões na oferta 476 do fundo da nave. Eu também, mais uma vez, não gosto muito dessas alocações táticas em fundos de investimento, mesmo sendo fundo de crédito também. 10 milhões numa taxa aqui 12 mais IPCA do Beach Club, do CRI do Beach Club, e uns 9 milhões aqui numa taxa 10,5 mais IPCA. Aqui já começa ao meu ver, o problema desse fundo, tá? Você vê que ele está investindo em algumas operações com spread de IPCA por volta de 10, tá? E lá embaixo a gente vai ver que a taxa média de IPCA da carteira dele está abaixo de 10 já. O que aconteceu com esse fundo? Esse fundo ele cresceu muito, alocou muito dinheiro investindo em operações na qual ele se comprometia com tranches adicionais. Só que como ele fez isso num cenário de juros anterior, no qual o spread de juros exigido sobre o IPCA para uma operação de alto risco era por volta de 10, 9. Hoje a gente está com a Selic na casa de 13,75. Então, se você comparar com outros fundos com a mesma proposta, como por exemplo o URCA está conseguindo investir em papéis na casa de IPCA mais 13. Né? Então você vê que o URCA já está colocando aqui 3% de spread em cima do Habitat.
E, enfim, são fundos com o mesmo perfil de risco, né? Então, é meio que essa opção lá atrás de ter feito alocações, ter feito essas alocações grandes em papéis no qual ele se comprometia com tranches adicionais posteriores, como o cenário de crédito mudou, ele hoje está investindo em coisas arriscadas com um spread que não é compatível com o risco dessas coisas hoje em dia. E isso está fazendo o fundo sofrer na distribuição de dividendos dele. Vou voltar aqui para os dividendos para vocês verem o que eu estou falando. Os dividendos pagos esse ano pelo fundo aqui. 1,30, 1,30, 1,40, 1,25, 1,20, 1,30, 1,20, 1,30, 1,50, 1,50. Você vê que aqui depois de novembro do ano passado, ele passou a distribuir praticamente como um middle risk, como um SNCI da vida, né? Então é um fundo que está meio que perdendo um pouco o seu propósito aqui, sua razão de ser, entendeu? Distribuição de dividendos aqui, 1,30, como eu falei. Aí aqui já dá uma atualização melhor, né, da situação de como é que está o patrimônio líquido do fundo no dia 8 de setembro, né, aquela que a gente conversou aqui foi no final do mês. Houve uma redução do caixa, que é positivo, né, o caixa passou a ser 6,23, mas ainda esses 5% aqui alocado em FIIs. E aqui ele mesmo confessa essa situação que eu estava passando para vocês. Ó. Ele tem um pipeline aqui, 11% mais inflação, que são tranches 10,89 mais inflação, que são tranches... Esse aqui até está mais ok, aqui 5,39 mais CDI está mais ok com perfil de risco. Mas você vê que são tranches de operações que ele se comprometeu lá atrás, agora vai ter que cumprir, né? Então, tá complicado esse fundo, tá um pouco travado em honrar essas tranches passadas que não estão com um nível adequado de spread aqui para o seu risco, né? Aqui as coisas que ele os papéis no qual ele investiu com a última emissão, que foi feita a quarta emissão, que captou pouco, né? Captou aqui 70 mil, porque a taxa de emissão tornou o valor não atrativo, né? Se nós formos analisarmos a taxa de emissão dele. Aqui falando um pouco de alguns CRIs, né? Dele, que é a DRE. Você vê que aqui, ó, como o que eu estava falando, né? O rendimento sofreu bastante por conta dessa linha aqui, ó, atualização monetária, que é justamente a inflação acruada, que ele faz o processo de desencrua, né? Não sei nem se essa palavra existe, ele retira, né, do papel a inflação para poder pagar para a gente. Você vê que esse mês aqui ele teve bem pouca inflação para estar disponibilizando para o cotista, né? Isso é por conta do cenário de deflação que nós estamos vivendo. E aqui eu também já chamo a atenção que o resultado do fundo foi abaixo do valor distribuído, né? Ele teve que inteirar aqui 10 centavos por cota para poder distribuir esse valor aqui, que não foi nem de 1,04, né? Foi 1,03. E aqui a gente vê bem essa queda acentuada da distribuição, né? Então é um fundo que possivelmente vai distribuir ainda menos, uns 90 centavos aí nos próximos meses, pois agora é que nós estamos sentindo aqui esse efeito da inflação mais acentuadamente no fundo. Tá? Aqui o histórico de distribuição que eu havia falado, que a partir de novembro ele para de distribuir essa faixa de 1,50, ele aqui negociava numa base 100 e começa a diminuir de uma maneira considerável os seus dividendos. Você vê que a partir de dezembro aqui ele está distribuindo um dividendo de um fundo middle risk, né? Aqui uma conta de dividendos mensal e retorno do fundo.
Aqui, como eu disse, ele é muito focado em loteamento e multipropriedade, né, que são ativos com maior risco. E aqui é mais um ponto interessante, você vê que 71% dos papéis dele eles são indexados ao IPCA, mas tem a proteção da deflação. Então, por isso, a deflação vai bater nesse fundo, já está batendo, mas não vai bater muito forte, né? Como os fundos que não têm essa proteção contra a variação negativa. 7% tem variação negativa, INCC também é que sem variação negativa mais 5%. E aqui você vê que ele ficou pouco alocado em CDI. No meu ver, a gestão ali perdeu o timing de fazer um pouco do giro desses indexadores. Assim, acho que dado o cenário que já estava se desenhando, né, de uma inflação arrefecendo e um CDI alto durante um patamar alto durante algum período de tempo, vale a pena ter virado aí pelo menos uns 20% do PL do fundo para ativos indexados ao CDI. Mas a gestão ficou muito travada até nessa obrigação de ficar cumprindo com as tranches daquilo que ela aplicou lá um ano atrás. É um fundo bem diversificado aqui em estados também, né, em regiões. Aqui vocês podem ler um pouco sobre como é que funciona a estratégia da casa, né? Isso aqui é uma coisa que eu já disse que eu também não gosto, né? Fazer tático em fundo imobiliário e muito menos liquidez em fundo imobiliário, né? Isso aqui é ativo de renda variável. Acontece alguma dor de barriga no mercado, você ficou travado aqui. Ou então vai ter que realizar com algum tipo de prejuízo. Aqui tem o detalhamento se não todos, a maioria dos CRIs aqui, os mais importantes. Também é legal dar uma olhada. Aqui ele traz um pipeline dessas próximas liquidações, dessas tranches que ele já está comprometido. Então, é um fundo que provavelmente vai ter que fazer emissão. Ele está abaixo do seu valor patrimonial, então isso é uma bandeira vermelha aí. Será que vem emissão abaixo do valor patrimonial dele? Aí é uma destruição de valor grande, né, para o cotista. Mas vamos ver. Que informações de negociação em mercado secundário, você vê aqui que em agosto já atingiu um valor mínimo de R$ 94, volume de negociação, o preço. Enfim, aqui é uma DRA contábil, né, que não é uma DRA caixa, então isso aqui os resultados aqui não são distribuíveis, né? E é isso, assim, acho que é um fundo que vai passar por alguns desafios agora, muitas bandeiras amarelas, algumas vermelhas. A cota tem sofrido, né? Está nessa faixa de R$ 94, o que pode ser um interessante ponto de entrada, mas eu, a princípio, prefiro continuar observando ali essa cota chegando ali numa faixa de R$ 90, de repente entra numa zona bastante compradora aí, na minha opinião, porque aí vai começar a precificar no valor patrimonial dela o nível de risco dos papéis que estão ali dentro, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, dá uma curtida aí, segue o canal, ativa o sininho aí para receber notificações, beleza? Comentários aí, críticas, sugestões, dúvidas são sempre muito bem-vindos. Valeu, um abraço.